Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Meu Pai é o agricultor, é o grande jardineiro. Todo ramo que, estando em mim, não der o fruto para o qual ele foi designado, fruto para o qual eu fui designado e você foi designado, é amor. Esse é o fruto do agricultor. O agricultor não planta espinhos, veneno na alma de ninguém. Ele é amor. Ele planta amor. O fruto dele tem que ser amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, lealdade, justiça, verdade, mansidão, domínio próprio, autocontrole. Todo ramo que não produz o fruto da semente do agricultor eterno, que é o meu Pai de Jesus, ele mesmo o corta. Há um tempo onde o que deveria ter frutificado em não frutificando será podado. E todo aquele ramo que procede de mim, vinculado a mim, que meu Pai plantou e que dá fruto, meu Pai vem e limpa, poda, desgalha, às vezes deixa completamente pelado. Há momentos em que você tem que podar tudo, deixar só galho de fora, para haver uma revitalização, uma limpeza, a fim de que produza mais fruto ainda. Esse é o objetivo. Mais fruto é mais amor, mais alegria, mais paz, mais bondade, mais longanimidade, mais generosidade, mais domínio próprio, mais felicidade, do ponto de vista do que seja felicidade para Deus. Ora, vós que estáis vinculados a mim, ao Evangelho, que obedeceis o Evangelho, que sois semente plantada e cuidada pelo agricultor que é o meu Pai, vós já estáis limpos pela palavra, porque a poda de Deus é a palavra. Quando a palavra vem, frequentemente ela corta. Ela é espada cortante de 2 gumes, ela tira ervas daninhas, galhos infrutíferos do meu ser, ramos inviáveis, infrutuosos. A palavra me limpa, me amputa para o meu bem, para que eu produza mais fruto ainda. O Evangelho, quando chega, frequentemente ele é cortante, para que ele deixe em mim essências. O Evangelho não quer nada em mim que não seja extrato, que não seja espírito e verdade, que é a essência e o extrato do meu ser. Tudo que não é isso, o Evangelho limpa, tira. Vaidade, idiotice, rancores, comparações, invejas, sentimentos facciosos, tudo que não é fruto que o Pai produziu, tudo que é ramo que não deixou correr a seiva do Evangelho, ele limpa. A palavra limpa, para que eu possa, não tendo que me dividir com aquilo que me drena as energias, limpo. O caule do meu ser faça convergir na direção dos ramos frutuosos toda a energia da minha vida, ao invés de haver um dispêndio daquilo que não frutifique nem flore. Mas vós, que creis no Evangelho e que vos submeteis à palavra do Evangelho e que obedeceis o Evangelho pela fé, e o Evangelho não é palavra de religiosos nem de religião, é a palavra que sai da boca de Cristo. Vós já estáis limpos, disse Jesus, pela palavra que eu vos tenho falado, Essa palavra do Evangelho pura e simples, sem interpretação de ninguém,
vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Portanto, permanecei em mim, permanecei na minha palavra, permanecei na obediência ao sentido da vida, e eu permanecerei em vós. Porque se vocês andarem contra o sentido da vida, eu não andarei convosco. Eu só ando com quem me segue, eu ando no sentido da vida. Eu sou caminho, verdade e vida. Ande no sentido da vida e você está andando comigo. Ande contra o sentido do caminho, verdade e vida e você está andando contra mim. E eu não andarei com você em caminho de morte. Jamais se equivoque. Jamais pense que porque você se vinculou a alguma instituição dita como representante de Deus na terra, eu tenho alguma coisa a ter com você. Ou você anda segundo o Evangelho, ou eu não te conheço. Pode se batizar todo dia, eu vou continuar não conhecendo você. Assim como você não me conhece, não conhece minha palavra, eu não te conheço. Para fins de poder realizar o meu bem na tua vida. E fique sabendo de uma coisa óbvia. Qualquer um que olha para uma árvore, com um tronco, com um ramo, é pena que os cabos das nossas câmeras aqui não cheguem até a videira para você ver, porque ela é o exemplo que está sendo usado aqui no texto que eu estou lendo. Mas preste atenção nisto. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer vinculado na videira, na árvore? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Corta o ramo da árvore e espere que ele frutifique. Esse sábado a gente fez uma poda numa mangueira aqui em casa. Uma poda. Ali o jovem está mostrando a videira, que já cobriu essas colunas aí. Foi provavelmente a primeira ou segunda coisa que a gente plantou aqui. Mas se você não podar 2 vezes todo ano, não tem esperança de frutuosidade para ela. Tem que ser limpada. Fevereiro e agosto, está chegando a hora de ela sofrer uma poda. A mangueira que a gente podou todo esse fim de semana foi essa aí, ó. Por quê? Porque eu tenho objetivos de fazer não manga crescerem mais aí. Eu estou com o objetivo de fazer essa trepadeira que está se agarrando nela, que dá uma flor linda, cobrir tudo, porque manga aqui em volta da gente é mato. Só atrai mosquito. É uma praga de mangueira que tem no Lago Norte. É só manga, 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 manga. Parece que o pessoal não tem outra ideia. Então, agora, eu cortei ontem. O jovem foi lá, cortou com o Roberto. Os galhos lá de cima, podou tudo. Levamos os galhos para o outro lado da rua, para os containers de lixo pegarem. Nenhum deles jamais dará uma manga na vida. Porque eles estão desligados da mangueira verdadeira. A mangueira verdadeira é essa aí. Ó. Cortou dela, não recebe mais a seiva dela. Nunca mais, oi, volta do preto para mim, nunca mais dará fruto na vida. Nunca mais. Essa aí não. O galho cortado é igual você, separado de Cristo. Aí você diz, eu separado de Cristo? Como, Caio? Eu sou batizado, eu frequento a igreja, eu dou o dízimo, eu vou à escola dominical. É ridículo eu estar falando isso, mas é como as pessoas imaginam que elas estão em Cristo, é assim. Eu canto, eu visito um orfanato às vezes, de 3 em 3 meses, eu faço algumas coisas legais, eu tento não fazer coisas ruins fora, na rua. Eu sou de Cristo. Você é um bom cidadão, cara. E em relação à religião, você é o cara ideal. É uma pessoa como você que a religião quer. E um cara que não seja como você não serve. Mas o que isso tem a ver com Cristo? Porque qualquer um faz isso. Daqui a 20 anos a gente vai ter robô frequentando cultos. Robô, o cara vai para o culto com o robô dele, assim como ele vai com celular, com iPad, com um monte de coisa. Pode escrever. Daqui a 20 anos, nos Estados Unidos, já vai ter gente que vai virar para o culto com o seu robô. Humanoide, que vai sentar do lado, vai até cantar os hinos programados. Vai até levantar a mão na hora que estiver no software. Vai estar. É óbvio que sim. Claro. Claro, escreva. Não é profecia, é obviedade. Mas e daí? O robô não está em Cristo.
E é um cara legal pra caramba. Eles vão fazer coisas muito mais acertadas do que os humanos. Vai ser garantia de muito pouco erro comportamental e funcional na hora que os robôs fizer um takeover. Programou e vai. Mas e daí? Não está em Cristo. Como você, que é um robô de religião, também não está. A questão é o seguinte: dá fruto ou não dá fruto? É só essa a pergunta. Todo ramo que estando em mim não der fruto, é cortado. E o que der e o que dá, amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, lealdade, justiça, verdade, mansidão, autocontrole, tudo isso aceita em mim. Se o fruto da vida dele é amor, ele está em mim. Se não, não está em mim. E eu não tenho nada a ver com ele. Ora, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo? Não pode o ramo produzir fruto de si mesmo. E esse aqui é o engano que a religião traz para o coração das pessoas, é fazerem-nas crer que elas podem produzir fruto de si mesmas. Até a teologia de 90% dos cristãos do planeta carrega essa definição no conceito doutrinário de que você pode produzir fruto de si mesmo. É você que agrada a Deus pelo fruto que você gera. É você que se santifica. Ora, você tentando se santificar para Deus é uma coisa tão patética quanto um dos galhos da goiabeira que eu podei no sábado, que está agora do outro lado da rua, fica tentando dar fruto sozinho. Aquela presunção, não, eu vou dar fruto de mim mesmo, porque afinal de contas, um dia eu conheci o caule original, mas não deu fruto e já não é parte dele. Só tem parte nele quem dá fruto. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes no Evangelho. Como é que vocês querem dar e viver o fruto do Evangelho não permanecendo no Evangelho? E o Evangelho não é frequência a um lugar, é caminho, verdade, vida, entendimento. O Evangelho é um caminho, é o caminho. O Evangelho é um entendimento, é o entendimento. O Evangelho é verdade, é a verdade, que eu aprendo como caminho, que eu aprendo como entendimento, que eu aprendo como discernimento, que eu aprendo como olhar, que eu aprendo como interpretação. E é mais do que isso. Além de que é um conteúdo para eu praticar, é também espírito e vida. Espírito e vida, presença e vida em mim. Do Deus vivo, que me ensina a viver segundo Cristo, que é caminho, verdade e vida. É tudo tão óbvio. O Evangelho não podia ser mais simples. E diz assim, como um ramo não pode produzir fruto cortado do caule da seiva original, nem vós o podeis dar, separados de mim, separados do Evangelho, separados da verdade, separados do entendimento, separados do amor, separados da pureza devida a Cristo Jesus. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu permaneço nele, eu significando a presença viva de Cristo e a obediência à palavra de Cristo, isso é que significa eu nele. Se eu me relaciono assim com você, essa pessoa, que no caso és tu, dá muito fruto. Porque sem mim, o que vocês podem fazer sem a minha presença em vocês? E como é que a minha presença estará em vocês se vocês não têm nenhum entendimento de quem eu seja, do que eu ensino, da minha palavra? Vocês vivem em crenças mágicas, mas nenhum de vocês aprendeu o Evangelho. Por isso vocês não dão o fruto da minha presença. Porque eu não estou aí. E a prova disso é que vocês tentam e não conseguem, não é verdade? Você tenta por você mesmo e não consegue. Aí me escreve aqui, Caio, eu tento, eu não consigo, eu faço de tudo, eu não consigo. Porque você é um ramo sem seiva, desvinculado do Evangelho, do Espírito, da Palavra. Você não está submisso à simplicidade do ensino do Evangelho,
Por isso Jesus não habita você, porque Jesus não habita aonde não há evangelho, e não há evangelho onde Jesus não habita. Jesus é o evangelho é Jesus. Conquanto o evangelho por nós seja considerado um conjunto de informações da Boa Nova, mas a encarnação do evangelho é Jesus. O evangelho é a história de Cristo, de Jesus Cristo, do Cristo Jesus. E o evangelho só se realiza como fato poderoso quando Jesus, vivo e ressuscitado, me habita. E quando Jesus me habita, o evangelho é praticado. Agora, para eu praticar o evangelho, eu tenho que saber dele. Mas se eu souber do amor, a prática do amor cumpre o evangelho sempre. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Esse transborda, vira um flamboyant de graça. Mas fique sabendo, sem mim, você nada pode fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Pode ser membro de igreja, bispo, arcebispo, papa. Será lançado fora à semelhança do ramo, desvinculado da videira e secará, obviamente. Então o apanham, o lançam no fogo e o queimam. Não presta mais para nada. Mas se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, porque o eu e as palavras dele, o mim e as minhas palavras são a mesma coisa, pedireis o que quiserdes, e vos será feito, porque a oração de vocês será um falar vinculado à videira, será uma continuidade, vocês serão uma continuidade íntima de mim. E nisto é glorificado meu Pai, o agricultor, em que deis muito fruto de amor, de alegria, de paz, de fidelidade, de lealdade, de justiça, de bondade, de domínio próprio. E assim vos tornareis. Somente assim. Somente assim. Nenhum batismo vos fará ser meus discípulos. Vocês só serão meus discípulos se derem um fruto. O meu fruto. O fruto do Evangelho. Aí pelo fruto se conhece a árvore. Se olha o fruto do indivíduo e diz, esse cara dá o fruto de Cristo. Ou então a gente olha o fruto e diz, esse aí não dá o fruto de Cristo. É tudo tão simples. É que a religião cegou o nosso entendimento. Jesus, o diabo, a religião, a presunção, as ideologias, a arrogância de cada um de nós, são véus que impedem a simplicidade do nosso entendimento. Eu quero pedir ao Espírito Santo que tu venhas nos fazer ver o quão desconectados de ti, da tua palavra, do teu Espírito, do Evangelho nós estamos, como a nossa vida é o anti-evangelho, embora nós nos batizemos sempre que possamos, sejamos fiéis contribuidores e dizimistas e frequentadores de casas que não passam de congás da divindade cristã entre nós, não passam de nichos, de grutas de adoração pagãs, mas que não vinculam ninguém a Deus. Por favor, ajuda o pessoal todo a enxergar quão longe de Deus se está, porque Deus está onde o fruto de Deus está, que é amor, e Deus não está onde o fruto de Deus não floresce. Por favor, ajuda-nos a ver como é simples e a nos convertermos quebrantados e com urgência. A palavra simples e poderosa e inegociável do Evangelho. É o que eu te peço, porque quem te tem, tem vida, quem não te tem, existe como um morrente pulsional e não passa disso. Ajuda-nos a compreender.